Oi pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos sobre a nova república no Brasil, nesse vídeo específico nós falaremos sobre os governos do Fernando Henrique Cardoso, no plural, porque ele fica durante 2 mandatos, assumindo o primeiro mandato em janeiro de 1995, depois de vencer as eleições de outubro de 1994, conforme acompanhamos no vídeo anterior. Gente, é difícil gravar vídeo em casa, cada hora é uma interrupção, os cachorrinhos ficam querendo colo, mas vamos lá. O primeiro dos mandatos do Fernando Henrique Cardoso, que começa em 1995, vai priorizar a área econômica. E com uma base de apoio ampla no Congresso Nacional, ele vai conseguir a aprovação de emendas constitucionais que ajudem na realização de reformas econômicas em busca da estabilização econômica que buscava, tá? A proposta do Fernando Henrique Cardoso com relação à economia estava pautada nas premissas do chamado neoliberalismo, principalmente com relação à abertura ao mercado externo, tá? As privatizações e a redução da participação do Estado na economia, que é a proposta do neoliberalismo, tá? Para adequar seus gastos à arrecadação, o governo implantou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que os gastos públicos não podem ser maiores do que a sua arrecadação, do que a arrecadação do país, tá? E também aprova reformas como da Previdência Social, aumentando a idade mínima para a aposentadoria. Com relação também ao desejo de estabilização econômica, pautado nessa premissa do neoliberalismo, as privatizações vão acontecer muito, e 3 empresas em especial, tá? A Embraer, que é produtora de aeronaves, a Telebrás, que é o sistema de telefonia e satélites, e a Vale do Rio Doce, que era mineradora, tá? No caso da telefonia, essa entrada do capital externo resultou na ampliação de linhas telefônicas e inclusive na expansão do mercado de telefones celulares na época. O controle inflacionário e a valorização do real mantinham em alta a popularidade do Fernando Henrique Cardoso naquele momento, tá? Com o apoio da base aliada no Congresso Nacional, em 1997, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu a aprovação de uma emenda constitucional que permitia a reeleição em cargos de presidente, prefeito e governadores em mandatos sucessivos, o que permitiu que ele fosse reeleito em 1998. Assumindo ali um segundo mandato. Esse segundo mandato foi mais difícil, porque enquanto no primeiro houve valorização do real, as privatizações ajudaram na redução da inflação, na estabilização da economia, já no segundo mandato a gente vai acompanhar a ascensão e a queda do real, tá? O Fernando Henrique iniciou o segundo mandato com grande desvalorização do real com relação ao dólar, que foi péssimo para o Brasil, né? Encareceu os produtos importados, elevou a inflação mais uma vez no país, e o crescimento econômico foi mínimo, inclusive porque muitas crises externas aconteceram no México, na Rússia, e tudo isso afetava o Brasil de alguma maneira, tá? Inclusive a crise da Malásia, que também acontece na passagem desse primeiro mandato para o segundo mandato do Fernando Henrique, tá? E nesse caso, a gente pode dizer que havia uma ameaça de queda, chamada bancarrota, né, que obriga o governo brasileiro a pedir ajuda ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, que impunha a sua política de austeridade fiscal, que não é nada positivo para o nosso país. O agravamento da recessão econômica naquele momento aumentou o desemprego, gerou os apagões de 2001 e 2002, aumentando também as tarifas, tendo que reduzir o consumo em 20%, o consumo de energia, e a falta de investimentos, né, na infraestrutura e na geração de energia levam então a esses apagões que vão gerar uma insatisfação muito grande com o governo do Fernando Henrique Cardoso, o que vai favorecer nas eleições de 2002 a vitória do Lula, que é o candidato do PT. Com relação às questões sociais do governo do Fernando Henrique, tanto do primeiro quanto do segundo mandato, a gente acompanha, né, que é marcada por inúmeras reivindicações sociais. Uma delas, o movimento do Sem Terra. Não houve a reforma agrária necessária, não entravam
em acordo com o movimento sem terra, o governo e os fazendeiros. Inclusive houve em 96 um massacre, o massacre de Eldorado de Carajás, no Pará, porque a polícia militar foi chamada para conter o movimento de invasores e ela acabou agindo inclusive com a autorização do governador do Pará na época, e matou 19 desses trabalhadores do movimento sem terra. Então foi uma polêmica que existiu aí no governo do Fernando Henrique Cardoso em 96. Em contrapartida, a gente acompanha no governo do Fernando Henrique Cardoso a criação de programas sociais, o Bolsa Escola, o Vale Gás, o Bolsa Alimentação, tá? São programas sociais criados no governo do Fernando Henrique Cardoso. Também atuou no ensino básico, tá? Com a criação, a gente vai acompanhar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e também incentivo para o magistério, tá? Valorização do magistério. E a gente encontra também, nesse governo do Fernando Henrique, uma busca pela universalização do acesso à escola, né? Diminuir a evasão escolar, enfim. E com relação à área da saúde, a gente também tem uma ampliação das campanhas de vacinação que vão ajudar na redução da mortalidade infantil na época, uma distribuição gratuita de remédios contra o vírus da AIDS, né, o HIV, e alguns medicamentos genéricos que também começam a surgir, né, naquele momento entre o primeiro e o segundo mandato do governo do Fernando Henrique Cardoso. Porém, como economicamente nós tivemos uma queda na valorização da moeda, conforme eu comentei, e os apagões de 2001 e 2002, isso acaba favorecendo para que o Luiz Inácio Lula da Silva fosse eleito em 2002 e assumisse no ano seguinte, em janeiro de 2003, pela primeira vez, tá? Ressaltando, gente, que as reeleições em mandatos sucessivos foram autorizadas por uma emenda constitucional no governo do Fernando Henrique Cardoso em 1997. Geralmente acaba aparecendo em prova, tá? Eu vou desligar esse vídeo pra gente poder gravar o próximo, tá? Qualquer coisa vocês me mandem dúvidas pelo e-mail, a gente vai conversando.